Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês no estudo adicional da lição. Chegamos então à sexta-feira. Estudamos o capítulo 5 e 6 de Marcos, mas não concluímos o capítulo 6. Faltou ainda a última parte, que fala no verso 53 a 56. Diz assim: Jesus em Genezaré. O que é que diz o verso 53? Estando já no outro lado, chegaram à terra em que Genezaré, onde aportaram. Saiu ele do barco, logo o povo reconheceu Jesus e percorreu toda aquela região. Traziam em leitos enfermos para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhe que deixassem tocar ao menos na orla da sua veste, e quanto a tocava, saíam curados. Olha que interessante. A lição dessa semana, estudamos a mulher do fluxo de sangue que há 12 anos sofria na mão de vários médicos com uma doença que não tinha cura, mas ela tocou em Jesus e foi curada. O mestre sentiu um toque diferente, um toque de fé. E a lição conclui no capítulo 6 que outras pessoas pediram para pelo menos tocar nas orlas de Jesus, e até alguns estudos dizem que essa orla é como se fosse uma correntinha que tinha atrelada à roupa, e onde ali os judeus usavam até para fazer as suas orações. E então, ao tocar somente nisso, eles já eram curados. O toque da fé. E Jesus, por onde passou, curou, ajudou os enfermos. É interessante que a Bíblia relata vários milagres de Jesus, muitos ensinos e milagres, que foi o que Jesus mais fez, porque ele disse que ele veio para os que estavam doentes, não para os sãos. Jesus cuidou, amou, curou e mostrou o verdadeiro caminho da salvação. Que possamos olhar Jesus sempre como um modelo perfeito para nós. A lição de sexta-feira ainda traz alguns textos de Ellen White que diz assim: o primeiro, em todos que estavam sob a direção de Deus deve ser ver uma vida que não se harmonize com o mundo, seus costumes ou práticas, e todos precisam ter uma experiência pessoal na obtenção do conhecimento da vontade divina. O texto continua, mas mostra a importância dos que servem a Deus andar em seus caminhos, fazendo a vontade do Senhor. E o segundo texto diz: seus corações descontentes perguntavam por que Jesus podia realizar tão grandiosas obras como as que tinham presenciado e não podiam também dar saúde, força e riqueza a todo o seu povo, libertando-lo de seus opressores, exaltando-lo ao poder e à honra. Jesus não veio como líder revolucionário. Jesus não veio para trazer libertação de Roma, mas para trazer a libertação do pecado. A cura principal de Jesus era espiritual para a nação, mas eles rejeitaram, e a mensagem chega até nós, que possamos aceitá-lo como nosso guia espiritual, um guia para a vida. E há algumas perguntas importantes na lição de sexta-feira. A primeira diz assim: se alguém lhe perguntasse do que Jesus o libertou, o que você responderia? Complicado, né? Porque, para mim, a maior libertação que Jesus pôde me dar foi das minhas escolhas. As minhas escolhas levariam a caminho de morte, caminho de ruína. Então eu vivo para seguir o caminho do Senhor. Às vezes falho querendo minha vontade, mas na maioria das vezes eu deixo que a vontade do Senhor seja soberana sobre mim. Uma outra pergunta que eu achei interessante é por que Deus às vezes permite que pessoas boas, como João Batista, sofram injustiça? Que consolo e esperança encontramos apesar dessas realidades difíceis? Queridos, sempre haverá a dificuldade de entender o sofrimento. Hoje eu vi um pequeno relato que ele é passado em muitos lugares, né? Que diz que em um dos lugares onde estavam ali pessoas presas na Segunda Guerra Mundial, que sofreram na mão de Hitler, há uma frase que estava na parede dizendo assim: ó, se existe um Deus, ele vai implorar pelo meu perdão. O sofrimento nunca será algo fácil para entendermos, aceitar porque sofremos, porque um Deus de amor permite.
mas precisamos compreender que tudo Deus tem um propósito. Deus permitiu que João Batista fosse aquele que prepararia o caminho do Senhor, um homem distinto, honrado, mas a sua morte não foi das melhores, né? A morte de João não foi uma morte natural, mas sim foi decapitado. E para compreender isso, precisamos chegar ao céu e colocar em nossa mente que Deus tem um propósito para tudo e confiar na guia fiel dele e deixar Deus conduzir. Assim como Abraão, que levou seu filho no Monte Moriá, e na hora que ele estava para sacrificar, Deus disse que não precisava, mas ele faria aquilo que parecia loucura aos homens, unicamente pela fé e confiança no Senhor. Faça o mesmo, viva com confiança nele. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, obrigado por mais um dia estudarmos a Tua Palavra, por hoje ser um dia de preparação, o Santo Sábado está se aproximando, que tenhamos um sábado animado e feliz em Tua presença. No nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Tchau, tchau e até amanhã.